Olá, Global Greetings, professor Mangan. Eu sou a Carol e esse é o nosso trabalho T2. Bom, aqui a gente decidiu fazer um trabalho sobre séries animadas porque estão extremamente quentes recentemente, até com a estreia da segunda temporada de Arcane, que tá bombando, tá tipo no top 10 do IMDb faz um tempo. E eu decidi, junto com a minha colega Carol, fazer um programa que faz um display das séries e da sua pontuação e da duração média de cada episódio, de forma que ele se apresentasse como uma tabela, que foi o que foi pedido ali na nossa especificação do trabalho. Então, eu fiz uma classe header do episódio aqui, que tem a duração do episódio em minutos, o número da temporada, o número do episódio, o título e a unidade de tempo. Isso aí é o básico. Aí eu fiz uma função que passa os valores da temporada, do episódio da temporada, recebendo numa string string, usando o getLine, que tu graciosamente me prestou essa ideia aí de usar o getLine. Removendo espaços em branco, que isso deu uma dor de cabeça do caralho. E extraindo unidade de tempo, separando da temporada de cada episódio. Isso só é possível porque cada um dos nossos arquivos de texto está formatado de uma forma, nesse formato aqui, específico, onde tem a temporada e episódio primeiro, aí tem o nome e os minutos depois. Depois eu fiz uma função print para cada um dos episódios, especificamente para depuração, né? Porque fica mais bonito desse jeito. E eu fiz os getters para usar nos headers que estão nos outros arquivos de C++ que a gente usou. Aqui temos o arquivo série e aqui temos o arquivo temporada. Temporada tem um vetor de episódios usando a classe de STL Vector e um float que é o rating. Eu não usei pessoalmente esse rating, porque esse rating é a nota da temporada. Eu preferi usar a nota geral da série, mas eu ainda assim coloquei por posteridade, né? É melhor ter do que não ter, no final das contas. O construtor normal e o sobrecarregado aqui, bonitinho. Uma função para dar pushback em cada um dos episódios da temporada, conforme eles forem sendo adicionados. E aqui a função de calcular a média de cada um deles, que eu usei essa função auto para iterar sobre os episódios e foi para iterar sobre a duração de cada um dos episódios, conforme eles iam sendo construídos pelo construtor do Edge Episode. Também tem a função passa valores, que ela serve para receber os dados recebidos nos TXT através de uma string, que ela normalmente se mantém string, mas eu acredito que no rating ela é convertida em um float. É convertida em um float no final. Aí temos o getter de episódios aqui, que a gente vai usar mais tarde em série também. Outro print de informação, porque cautela nunca é demais. E um get season number. Isso aqui foi muito importante adicionar, porque também deu uma dor de cabeça do caralho. Dentro da série temos o nome, o rating, que é usado no programa final, e um vetor de temporadas. Cada temporada com um vetor de episódios dentro dela. E começando com o construtor padrão, né? Que tem que ter em tudo. Aí tem a função que passa os valores, recebendo eles dentro da string. Recebendo eles do TXT dentro de uma string, que passa dessa string para uma string. Não, passa da string, que lê os conteúdos dos arquivos TXT para uma string. Essa string recebe a linha e depois ela recebe o rating.
com esse getLine aqui. Cada temporada precisa de... Como é que é? Pelo jeito que isso aqui está estruturado, que o TXT está estruturado, cada temporada vai ter um número X de linhas que é o equivalente ao número de episódios. Então, eu usei outro vetor, um vetor de strings chamado seasonlines, para passar o valor de cada episódio da temporada até ele chegar no final. Quando ele chega no final, ele limpa o valor das linhas da temporada e depois ele empurra as linhas da temporada de volta para o string seasonlines. Se seasonlines estiver vazio, que significa que não tem mais linhas aqui, por exemplo, quando ele chega nesse barra N aqui no final, termina a linha, ele vai passar os valores de seasonlines para uma string temporária, e essa que é para uma string, não, um objeto temporada temporário, e vai passar para seasons, que seria o vetor de temporadas, o valor temporário que foi criado dentro desse passa-valores. Depois, para reutilizar a duração média que tinha em cada temporada individual, a gente teve que calcular o total da duração de cada temporada, mais a duração média vezes os episódios, vezes o tamanho de episódios, e aí dividir ele por pelo total de episódios. Se o total de episódios... Aí a gente usou ternário aqui para não... Como é que é? Um retorno ternário aqui, para facilitar a vida de todo mundo, e usando essa função staticast para... Como é que é? Para, no caso do total de episódios ser maior do que 0, ele retornar um número de duração total float, e no caso contrário, dividido pelo total de episódios, e no caso contrário, ele só retorna 0 mesmo. Depois a função print informação, onde a gente printa essa informação em cima da nossa tabela. Isso aqui especificamente para o print da tabela. E uma sobrecarga dos dois operadores, os comparadores de um maior ou menor. Se a série tiver uma duração média maior e um rating maior, ela vai mostrar uma mensagem criada aqui nesse T2main, que mostra se ela tem uma avaliação melhor ou episódios mais longos. No caso deles serem iguais, as duas séries vão ter durações e avaliações médias equivalentes. Durações médias e avaliações equivalentes. Temos os getters aqui e um vetor e um outro getter que também deu bastante problema para adicionar, que ele acha uma temporada específica e não, ele acha todas as temporadas de uma série específica em uma função map, quer dizer, em um objeto map, que ele pega objetos de temporada e ele vai adicionando como se fosse um inteiro. Isso é essencialmente uma template para a gente conseguir o número de temporada certo no final, retornar o número de temporada certo no final na min. Usando outro iterador, a gente dá pushback no número de temporadas e a gente retorna o número organizado de cada uma das temporadas. Aqui na main fizemos uma string que lê o arquivo, fizemos uma função com um vetor de strings que vai ler cada linha do arquivo com um catch aqui no final, um tratamento de seções, no caso dele não ter linhas no arquivo, no caso do arquivo não ter conteúdo dentro dele. E aí uma função imprimir tabela, que é isso aqui,
Foi só estética mesmo, para ter aquela estética de tabela que foi pedida no final da descrição do trabalho. Com essa função, para criar uma série específica que tu quer ler, tu precisa só criar um objeto da série que tu quer, no caso aqui, por exemplo, Primal, passar os valores das linhas dos TXT para Primal, criar um vetor, esse vetor de séries aqui para o display no final, e aí dar pushback nessa série, sendo como é um vetor de séries, o pushback ele vai fazer com que ele tenha um display ordenado. Para cada série, tu tem que só adicionar essas 4 linhas aqui, e tu tem que só ler o arquivo da tua escolha. Então, se tu quiser adicionar mais séries, é só adicionar 4 linhas com o nome da série, um vetor de strings para ler as linhas que tem nessa série, e no final só dá pushback. Então, um vetor, o vetor de séries no final é o que a gente acaba usando para imprimir essa tabela aqui. Aí, usando a sobrecarga de operadores, a gente pode comparar cada uma das séries individualmente e ver qual delas é melhor. Qual delas é, assim, criticamente mais bem recebida e qual tem episódios de maior duração. Não necessariamente qual é a melhor. E no final, a gente acabou também fazendo o makefile que tu pediu, foi um pouquinho mais tarde do que eu imaginava que ia ser. Com um executável do programa, com um executável chamado programa, pegando os 3 arquivos headers e usando a main aqui, que é muito útil no final. É muito mais fácil tu conseguir executar um arquivo desses com um simples comando, ao invés de tu ter que usar arquivo com o makefile, com como é que é, criando uma pasta separada para o arquivo, a gente só usa o comando make, que cria um programa executável chamado programa. Com esse programa executável, a gente pode só pegar dentro do console, dentro do terminal, executar programa, e aqui temos uma tabela de cada uma das séries, da variação, e do final